Nalber. Nalber, aproveitando um pouco desse gancho aí, você falou que o vôlei não é crescente, realmente cresceu, eu sou um cara que acompanha, eu gosto pra caramba, e assim como você, fiquei triste por ter perdido a final masculina, mas o que foi determinante para essa crescente do vôlei, e como você falou hoje em dia, depois do futebol, é o segundo esporte, passou até o basquete, também é um esporte tradicional. Para você, o que foi determinante essa crescente do vôlei, que a gente pode também utilizar para ginástica, para o handebol, para o basquete também voltar a crescer, como está crescendo, enfim. Por aí vai até os outros esportes olímpicos e não olímpicos, né? Que ainda tem muita tradição. Meu nome é Felipe, caso você queira saber. Para as empresas, né? Porque muita coisa que a gente utiliza nos esportes, a gente também utiliza nas nossas empresas. Muito bem citado por você. E seu nome é? Felipe, ótima pergunta, porque é uma oportunidade para poder contar um pouquinho a história do vôlei, como tudo aconteceu. Hoje a Confederação Brasileira de Vôlei é uma empresa. Existe uma gestão totalmente focada nos resultados, uma gestão profissional. Todas as pessoas que estão lá vivem disso, vivem para isso e dão o seu máximo, emprestam todo o seu talento para que o vôlei se torne cada vez mais profissional. Lá nos anos 80, final dos anos 70, o vôlei era jogado aqui no Brasil por alguns poucos jogadores. Tínhamos um campeonato que não era muito conhecido e os ginásios, o público que presenciava jogos de vôlei era no máximo 300, 400 pessoas. De repente, chegou o Nussmann, que hoje é o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele é um ex-jogador de vôlei, um cara com um visionário, uma visão bastante focada e bastante profissional de tudo. Assumiu a confederação e resolveu revolucionar. Adotou uma estratégia de profissionalizar todo mundo. Adotou uma estratégia de trazer as empresas para dentro do vôlei, trouxe a televisão, na época era Bandeirantes, Luciano do Vale, tudo, e aproveitou para investir nas categorias de base. Então, em 1977, o Brasil organizou o primeiro Mundial Juvenil aqui no Brasil. A seleção brasileira revelou grandes talentos ali, o Brasil foi vice-campeão mundial, formaram uma base para a seleção adulta que já no início dos anos 80 foi vice-campeão mundial e vice-campeão olímpico. E aí foi uma explosão, boom do vôlei. Foi a primeira medalha olímpica do esporte coletivo brasileiro. Aquilo foi uma grande oportunidade. É aí que eu digo que Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil são uma grande oportunidade que nós temos. Cabe a todos os esportes aproveitarem. Porque naquela ocasião, a popularidade daqueles jogadores, daquela geração, fez com que o Nussmann, principalmente, liderando a Confederação Brasileira, se aproveitasse, trouxesse as empresas e construiu toda uma base profissional disso. E o trabalho foi sendo feito. Logo, 8 anos depois, em 1992, o Brasil conseguiu, já com um time muito mais alto, com uma gama de jogadores muito maior, conseguiu a primeira medalha de ouro. Foi a primeira medalha de ouro do esporte coletivo também. Outro marco. Quer dizer, foi só uma sucessão de fatos, de resultados, que fizeram com que o povo brasileiro se apaixonasse por vôlei. E hoje em dia dá para falar que a estrutura está completamente montada, não volta atrás, não é uma moda. E a gente cita alguns casos aqui, por exemplo, o Guga é um ícone do nosso tênis. O que o tênis aproveitou do Guga? Ele apareceu, parou de jogar. E o que nós temos de estrutura montada no tênis? Nada. O que nós temos de jogadores revelando? Nada. Porque, partindo do pico ali da montanha, né, lá no alto da pirâmide, que são os ídolos, você forma uma base grande. E dessa base se tira a quantidade para tirar a qualidade. E isso é um processo constante. Isso é o que o vôlei faz. Logo depois de Barcelona vem a minha geração, que já tirando um pouco das lições dos erros que as duas gerações cometeram, porque as duas chegaram e não conseguiram se manter, nós conseguimos manter, conseguimos construir um time. Não era só um time de 6 jogadores, um time de 12, 15 jogadores, que variavam, que revezavam, que entrava titular, entrava quem era titular, um dia era reserva no outro e vice-versa. Ninguém se incomodava com isso, todos emprestando o seu valor, se doando para o time como prioridade, e nós conseguimos ganhar vários anos consecutivos. O Brasil se tornou
o país do vôlei por isso, porque soube aproveitar o que foi plantado lá atrás. Hoje em dia a colheita é natural. E lembrando que começou com o vôlei masculino, depois na onda veio o vôlei feminino e na onda também veio o vôlei de praia. Então hoje o Brasil, hoje o vôlei pro Brasil em Olimpíadas é o carro-chefe. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro, que é presidido pelo NUSMA, hoje em dia, ele mesmo fala, olha, o vôlei e o judô são os dois esportes que são mais bem estruturados, que têm a gestão mais profissional, que são mais capacitados para colher resultados, são os nossos carros-chefe. Então a gente tem que investir mais nesses esportes, porque é desses esportes que as medalhas vão surgir. Acho que é um processo constante, é um ciclo virtuoso, esse que o vôlei construiu, e que é um case para qualquer empresa e para qualquer esporte que queira chegar no topo.